Olá, bem-vindo ao resumo da semana. Acompanhe agora os destaques das notícias que fizeram manchete, a começar pela Assembleia Nacional, que retira a imunidade ao deputado Manuel Rebelage. William Toné diz que investimento CIF é de um empresário chinês e não dos generais Dino e Copelipa. Papa defende a união de facto para casais do mesmo sexo e gera diferentes opiniões no seio religioso. Militares e polícias disparam indiscriminadamente contra manifestantes e fazem mais de 50 mortos na Nigéria. Acompanhe já a seguir ao desenvolvimento após ao nosso compromisso publicitário. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. As comissões de especialidades da Assembleia Nacional aprovaram nesta sexta-feira, por unanimidade, um relatório parecer conjunto para a retirada das imunidades ao deputado Manuel Rebelage do grupo parlamentar do MPLA. O deputado e empresário Manuel Rebelage é acusado de crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais. Crimes alegadamente cometidos enquanto desempenhou a função de diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração Grecima entre os anos 2016 e 2017. Importa referir que, de momento, Manuel Rebelage ainda não está despido de imunidades. As comissões de especialidades aprovaram o parecer para a retirada das imunidades, mas a decisão final será tomada a 27 deste mês, na primeira plenária do presente ano parlamentar. Com a retirada de imunidade fica aberto o caminho para que os órgãos de justiça possam levar o antigo governante a julgamento sem referência de qualquer outro poder. William Toné, jornalista e diretor do jornal Folha 8, destacou em entrevista à Rádio MFM que os bens que a PGR anunciou terem sido dos generais Hélder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino do Nascimento Dino, agora arrestados a favor do Estado, não foram constituídos com fundos públicos angolanos e que, afinal, pertencem ao empresário chinês Sampa, que se encontra preso na China. Durante a entrevista conduzida pelo jornalista Manuel Vieira, William Toné exibia documentos que provam os investimentos feitos para a construção dos edifícios do Zango e Quilamba, bem como os outros investimentos do grupo CIF, como a empresa de cimento e cervejaria e automóveis que passam pela então UTIP, Unidade Técnica para o Investimento Privado, e cuja viabilidade dos projetos foram rubricadas por Norberto Garcia, então na qualidade de diretor da entidade. Aquilo que nós temos e fazem parte de documentos públicos e publicitados são que o universo CIF tem um dono e os donos desse universo são chineses. Portanto, até bem pouco tempo esteve localizável a Madame Lo, que é uma das mais próximas do Sampa, e também ele tem aqui um representante em Angola. Compulsado então os documentos publicitados e em função do comunicado da PGR, intriga é que se tenha dito que os generais entregaram algo que não lhes pertence. E que Angola tem ciência de que foi fruto de investimento privado, cadastrado na Unidade Técnica para o Investimento Privado de Angola. O investimento veio da China?
E não propriamente investimento angolano, não com é fundos do Estado. Exatamente. Inclusive, o Sampan, ele é um chinês residente em Hong Kong. Mas nasceu na China continental. Ele agora, com este problema, e sabe que os empresários chineses, o contrário de que o governo pretende fazer, quer dizer, não ter empresários angolanos fortes, a China pugna, pese ser comunista, por ter os principais agentes no controle da economia, quer privada, quer estatal, sejam chineses. E o Sampan é esta gesta. E por que está preso? Não, isto são outros 500. Portanto, o Sampan veio a Angola em 2005, porque era conhecido do engenheiro Manuel Vicente e disse que queria investir em Angola, tinha capacidade para o fazer, veio numa altura que, segundo as autoridades angolanas, não havia dinheiro. Angola não tinha dinheiro para os investimentos, quer no setor imobiliário, quer de outros. E então, Angola facilitou os terrenos. Esta facilitação dos terrenos iria permitir que, por exemplo, em relação aos famosos prédios do Zango e de grande parte das centralidades, ele tivesse a obrigatoriedade de vender a preços bonificados. Por isso é que nós conhecemos os preços do Quilamba e do Zango a preços bonificados, que não têm nada a ver com os outros empreendimentos feitos em Angola e em Luanda. Ora, a fábrica dizem os documentos? Primeiro, a fábrica de automóveis CSG teve um investimento no montante de 30 milhões de dólares, sendo que 27 milhões 940 mil vier o investimento através da importação de máquinas, equipamentos, acessórios e outros meios fixos corpóreos, e 2 milhões através da transferência de fundos do exterior. Ora, como se vê, aqui não há fundos públicos. Mas, neste documento assinado por uma pessoa que até está perto do Presidente da República e que poderia tirar estas dúvidas todas, este documento foi assinado por Ernesto Manuel Norberto Garcia, na qualidade de diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado. Diz ainda que esta fábrica iria ter um aumento do investimento na ordem dos 77 milhões 545.209 dólares. A CIF, Angola Shipping Service Company, teve um investimento no montante de 12.301.243 dólares. Ora, através da transferência de fundos próprios do exterior e de 12.040.000 através da importação de máquinas, equipamentos, acessórios e outros fundos. Portanto, tudo investimento privado. Tem outra empresa ainda, que também foi dita como entregue, a Sand and Gravel Company, da CIF também, que teve um investimento de 25.487.361 dólares americanos. Ora, outra empresa, todas as empresas, a Property Management, teve um investimento de 10.500.000 dólares. A Loenda Brewery Company, que é verdade que eu mesmo sempre pensei que esta empresa, a fábrica de cerveja Bela, tivesse ligada ao General Copelipa, mas afinal ela teve um investimento estrangeiro de 116.988.575 dólares americanos, também assinado na Unidade Técnica para o Investimento Privado Estrangeiro. A Logist teve um investimento de 47.158.000. A CIF Imobiliária, a famosa CIF Imobiliária, que é dona dos prédios que se diziam os prédios que são dos generais e de mais, é que todo o equipamento que está em Benguela, o equipamento que está
em algumas províncias é do Sampã, não é de Angola. Porque se formos ver todos os orçamentos gerais do Estado, todos os fundos terceirizados pela Sonangol, nenhum vai para este propósito. Entre outras, William Toné questionou o modelo seguido pelo governo no combate à corrupção, dado que, em alguns casos, na perspectiva do jornalista, as autoridades ouvem outras instituições envolvidas, mas, noutros casos, ignoram simplesmente, e apontou o caso de Rui Pinto, que terá acessado ilegalmente os e-mails de Isabel dos Santos e do esposo Sindica do Colo, e que as autoridades angolanas nada fazem para repor a legalidade. O Ministério Público coloca-se ao escrutínio da suspeição. E não é bom, porque quando nós estamos a recuperar capitais ou fundos do Estado, devemos fazê-lo com verdade e seriedade, para não dar falsas expectativas às populações. Ora, o que é que aqui está em xeque? É que deveria ser feito primeiro um levantamento criterioso daquilo que nós queremos recuperar. Saber durante quanto tempo as pessoas tiveram à frente de instituições e geriram fundos. Devia ser uma auditoria independente? Uma auditoria, um levantamento, porque há soluções. Agora, a solução de prender, veja, para mim não me move, porque eu fui uma das pessoas lesadas pelo general Copelipa, quando ele foi chefe da Casa Militar. O que é que eu quero agora? É uma raiva cega contra o general Copelipa? Não. É que ele sinta que a justiça, e quando se está em cargos públicos, deve-se aplicar a justiça. Ora, se nós quisermos destilar a raiva, a vingança, vamos nos tornar tão monstro que está. Agora, por que que não se ouviram os chineses? Por que que não se ouviram os chineses? É a mesma coisa, por que que não se ouviu o Paribas? Está a ver? O banco, não é? O banco dos famosos 500 milhões. Por que que o Ministério Público, que numas ocasiões vai ao estrangeiro contactar as instituições e noutras nega-se, inclusive, não move nenhum processo contra o Rui Pinto, porque diz que o Rui Pinto, por um lado, é normal que todos nós agora possamos invadir o sistema informático das grandes companhias e instituições públicas angolanas. Portanto, o que nós devemos pugnar neste combate à corrupção é um estrito cumprimento da lei. E se não cumprirmos a lei, nós amanhã, estes senhores que estão a ser agora julgados, mudando o governo, podem intentar ações contra o Estado, porque vão dizer que estão a ser coagidos. E tem muitos processos em que as pessoas entregaram património, e nós temos provas, entregaram património, sob coação, é como se tivessem assinado ou entregue com uma arma apontada à cabeça. Jornalista William Toné, em entrevista à Rádio MFM. Os homossexuais têm o direito de ter uma família. Eles são filhos de Deus. A afirmação é do Papa Francisco, o líder da Igreja Católica, escreveu o portal da Camunda News. O prelado proferiu estas declarações durante a estreia do documento Francisco sobre a vida e a forma de viver e sentir a Igreja de Roma do Papa Argentino, no Festival de Cinema de Roma. O que temos de ter é uma lei de união civil e, dessa forma, eles ficam legalmente cobertos. Os homossexuais têm o direito de fazer parte da família. Eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser expulso ou ser considerado miserável por causa disso, reiterou o Sumo Pontífice. Em reação, diferentes pastores angolanos criticam a declaração
ou criticam as declarações do Papa Francisco. Por exemplo, a pastora Albertina Zumbo, da Igreja Pentecostal Hospital da Fé, manifestou-se surpreendida quanto ao conteúdo das declarações do Papa e adverte que a Igreja Católica e seu líder não têm prerrogativas para contextualizar a Bíblia. Nas palavras da referida crente, também conhecida como Pastora Tina, a palavra de Deus não se atualiza. Biblicamente, nós sabemos que a lei de Deus já desde o princípio não permite questões do gênero, e uma opinião dessa vindo do Papa até surpreende um pouco, né? Porque de certa forma já foi considerado como um representante de Deus, é uma pessoa que nós sabemos que está ali para servir a Deus, ajudando as pessoas. Mas biblicamente, infelizmente, nós, feliz ou infelizmente, não sei, para alguns, né, poderão dizer infelizmente, a palavra de Deus não concorda e não permite. Nós temos algumas colocações que eu depois posso, se calhar, com mais coisas lhe enviar por mensagem, mas temos algumas colocações em Levítico, em Êxodo e também no Novo Testamento, de que não permitem a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Deus não concorda, tal como a união entre pessoas normais e animais, etc. Por aí. A Bíblia é a lei de Deus. E a lei de Deus é única, é perfeita, é absoluta, é imutável. Se tu fores a ver que os critérios foram os mesmos desde sempre, desde a criação. E se nós seguíssemos até os critérios de Deus, se calhar a humanidade não teria tantos problemas conforme tem hoje, estás a ver? Então a lei de Deus não é como a lei humana. Deus é uma pessoa muito mais intelectual que nós, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então ele sabe o que é melhor para nós. Se de antemão ele nos proíbe certas coisas, nos orienta a fazermos certas coisas, ele sabe o que é melhor para nós, percebe? Então, obviamente que contextualizar isso ou dizer isso agora porque a humanidade está a ter esse desvio, podemos assim dizer, comportamental, não é lógico para alguém que serve a Deus. Na mesma opinião, embora ligeiramente mais contundente, Baeba Pedro, pastor da Igreja Teofânia Tabernáculo, considerou que o prelado católico está ao serviço de Satanás. Isso é demônio, isso não é a palavra de Deus. Isso não é justo. O casamento homem e homens, isso não existe na Bíblia. E para mim, o Papa Francisco é um homem político. A Igreja Católica é uma igreja política que junta muitas coisas. Quer dizer, o poder político, o poder Satanás, o poder eclesiástico, quer dizer, o poder religioso. O Papa Francisco está em cima desses três jurisdições. Estás a ver? Então, se quer quer pegar magia, bruxaria, tudo, ele está lá. No mundo político, ele está lá. No mundo também eclesiástico, ele está lá. Ele é um homem religioso, mas ele não é de Deus. Não é de Deus. São práticas Satanás. E fazia que no tempo do Sodom, Deus destruiu o mundo. Acerca disso, era acerca do casamento entre homem e homem, homossexuais. E ele, como um representante do Satanás na Terra, ele defende isso. É uma obra do Satanás. Mas para um servo de Deus verdadeiro, ele não pode defender esse tipo de coisa. Católicos, para mim, ou segundo a Bíblia diz no Apocalipse, ou Revelação, capítulo 17, que a Igreja Católica é a mãe das prostitutas. Quer dizer, aquela igreja...
Além de fronteiras, também vários líderes religiosos reagiram contra as declarações bombásticas e corajosas do Papa Francisco. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, o bispo Tomás Tobin afirmou que a mensagem do Papa contradiz claramente com o ensino da Igreja sobre a união do mesmo sexo. Entre outras, destacou que a Igreja não pode apoiar a aceitação de relacionamentos objetivamente imorais. A carga policial e militar sobre os protestos pacíficos em Lagos, na Nigéria, já fez mais de 50 mortos. O saldo preocupa a comunidade internacional, em que se destacam a Organização das Nações Unidas e a União Europeia. De acordo com uma ONG local, os protestos contra a violência policial e militar iniciaram a 8 de outubro. Naquele mesmo dia, a polícia, cujo modo de atuação tem sido criticado pelos populares, não se inibiu face às críticas nas ruas e, em colaboração com os militares, passaram a disparar balas de verdade contra a multidão, tendo resultado em 12 mortos. Apesar dos apelos à calma e reações de condenação vindas da comunidade internacional, as referidas forças de defesa e segurança voltaram a carga sobre os manifestantes no dia seguinte, tendo aumentado o número de mortos para mais de 50. O facto é destaque em diversos jornais internacionais, mas apesar das críticas, quer da imprensa mundial, quer das organizações políticas, religiosas e outras, as forças de segurança da Nigéria parece não se importar, dado que a carga policial e militar continua. A onda de manifestantes surge em reação a um vídeo em que um homem é brutalmente espancado por operacionais do Esquadrão Anti-Roubo, além das organizações policiais condenarem os atos de violência perpetrados pelos órgãos que deviam proteger os cidadãos. Joe Biden, candidato democrata às eleições presidenciais norte-americanas, juntou-se à campanha contra o governo e as forças de segurança nigerianas. As estrelas da música, Beyoncé e Rihanna, também reagiram. No seu Instagram, Beyoncé escreveu: "Estou com as irmãs e irmãos nigerianos", enquanto Rihanna escreveu no Twitter: "Não consigo ver esta tortura e brutalização que continua a afetar todo o nosso planeta. É uma grande batalha." Colocamos aqui um ponto final ao nosso resumo da semana. Agradecemos o carinho da sua audiência. Já sabe, nós voltamos na segunda-feira com mais informação. Tenha um ótimo sábado. Até lá. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.